professora Yara Almeida. Ela é formada em artes visuais pela Belas Artes de São Paulo, com ênfase em cerâmica, e também é especialista na arte e na história da arte na PUC em São Paulo. Ela também é proprietária de um ateliê de cerâmica. Então, professora Yara, você pode me responder, o que te levou a escolher essa formação? Na verdade, a minha primeira formação é música erudita, e no Conservatório de Tatuí, onde eu estudava, tinha um professor de cenografia que era maravilhoso. Eu me tornei assistente dele e percebi que minha vocação estava mais para as artes visuais do que para a música. Mas na escola também eu fui muito incentivada pela minha professora de arte. Outra pergunta, o que te leva a abrir um ateliê? Eu sempre quis que as pessoas criassem com liberdade, com segurança, com os materiais necessários. Eu sempre busquei isso. E há 18 anos eu dou aula na escola de arte e sempre tocava o sinal de 50 minutos e meu coração ficava apertado, porque em 50 minutos não dá tempo de fazer muita coisa. Então eu queria ter um ateliê escola para que as pessoas pudessem produzir com mais leveza, com mais tempo e com uma estrutura de um ateliê, enfim. E aí, estudando bastante cerâmica na pandemia, muita gente começou a aprender cerâmica comigo online. E quando a pandemia abrandou, né, quando as pessoas puderam sair das casas, essas alunas que faziam aula online comigo meio que me exigiram um espaço. E aí, de uma forma improvisada, começou na minha garagem, e isso foi crescendo, crescendo, e hoje eu tenho um ateliê escola estruturado, enfim, tudo do jeito que manda os conformes. Mas começou na garagem da minha casa. Mas assim, no seu ateliê, que tipo de peça você costuma produzir? Nós produzimos, na grande maioria, utilitários, que são pratos, xícaras, travessas, enfim. Normalmente eu atendo alunas que são mulheres, que já tiveram seus ninhos esvaziados, né? Os filhos já foram embora, na sua grande maioria, e aí elas vão para lá e encontram o prazer de fazer os próprios utilitários, mas eu tenho algumas alunas também que fazem esculturas. É um negócio bem legal. Aí eu sempre tive uma curiosidade, você podia nos contar o que você acha, o que é o processo da produção de cerâmica? Então, lá no ateliê a gente começa pela modelagem, né? Então a gente usa uma argila específica, uma argila que suporta alta temperatura. Então, começa sovando essa argila, e aí depois existem várias técnicas de modelagem. Essa peça seca, depois de seca ela vai para um forno específico para cerâmica, que leva 12 horas de queima. Essa queima chega a 1000 graus. Depois essa peça volta para a mão dessa aluna, que ela esmalta com um esmalte específico, que é um vidrado. Esse vidrado volta para o forno de novo, mais 12 horas, e chega a 1240 graus. E aí precisa de 24 horas para o forno esfriar, e aí a peça está pronta, né? Pronta para uso de utilitário mesmo. Dentro da cerâmica, qual é a linha que você mais gosta? Eu gosto dos utilitários. Os orientais me agradam muito. Então a cerâmica oriental é uma cerâmica muito difícil, com muita excelência, e é a que eu mais admiro e mais respeito, dado pela minha formação e, enfim, pelo grande apreço que eu tenho pela família Nakatani. Entendi. E sobre o processo de cerâmica, de dar aula de artes, como você dá aqui no São Marcos, você prefere produzir as artes, ou cerâmica, ou ensinar? Eu prefiro ensinar. Quando eu estou, por exemplo, abrindo o forno, eu faço lives de abertura do forno, mostrando as peças, o que foi feito. Então, normalmente eu pego uma peça minha e falo, isso aqui é meu. Aí pego a peça de um aluno e isso aqui é de um aluno. Então, assim, eu me sinto muito mais realizada ensinando do que fazendo, sempre. Na cerâmica, qual é a sua maior referência? Então, além da família Nakatani, né, do senhor Akinori Nakatani, que eu tenho um respeito, admiração absurdo, tem uma outra ceramista chamada Hideko Roma, que eu também respeito, admiro, dentro da linha oriental. E dos ocidentais, o Francisco Brenan, que tem um ateliê maravilhoso. O Francisco Brenan já é falecido, mas o ateliê dele ainda existe no Recife, também é uma grande referência para mim. Entendi. Só trocando um pouquinho o assunto assim, sobre a polêmica que está acontecendo sobre a inteligência artificial ultimamente, você prefere a inteligência artificial ou os artistas? E tipo, o que você acha que vai acontecer futuramente?
Então, a inteligência artificial, ela vista como mais uma ferramenta, eu vejo com bons olhos. Eu acredito que ela não vai substituir o artista. Seria o mesmo que os impressionistas se assustassem com o surgimento da máquina fotográfica. O avanço tecnológico, ele acontece, ele é real. E o que a gente pode fazer com isso em nosso benefício? Então seria o mesmo que dizer que o Sebastião Salgado, um fotógrafo renomado e tudo mais, ele usou a máquina fotográfica, mas ele é menos artista do que os artistas que pintam à mão. Então, na verdade, eu acho que a inteligência artificial, ela ainda está sendo usada de uma maneira rasa. Para fazer meme, umas coisinhas bobas e tudo mais, mas existem pessoas pensando isso de uma forma muito além. Tem uma série na Netflix chamada Abstract, que mostra o pessoal do MIT, como eles estão pensando a arte do futuro, como eles estão pensando as construções do futuro, e a inteligência artificial aparece como aliada disso. Então, quando ela é usada no sentido raso, de copiar um estilo de um artista para fazer fotografias, eu acho pouco, mas quando ela é pensada de um jeito mais amplo, mais à frente, eu acho super válido. Como você falou lá no começo de música, assim, eu vi recentemente um artista de música que ele falou que a música dele foi feita por inteligência artificial. E que vai ser uma nova linguagem, assim como a fotografia é uma nova linguagem dentro da arte. Eu acredito que a inteligência artificial vai ser um novo suporte, uma nova linguagem, uma nova forma de pensar. E quem conseguir manipular ela de um jeito diferente, para além do meme, esse cara vai se sobressair, né? Essa pessoa vai ter lugar de destaque. Mas você, por exemplo, você não acha alguém que usa a inteligência artificial menos artista que um artista tradicional? Você acha menos artista? O que você acha? Eu nunca acho que ninguém é menos ou mais artista, assim, esse pensamento nunca é meu. Porque quando você volta no tempo e pensa nas vanguardas, se todo mundo olhasse feio para as tecnologias, a gente não dava para frente. Então, Só vai agregar. isso vai agregar, mas usar a inteligência artificial de forma rasa não torna uma pessoa artista. Na verdade, vão aparecer artistas, eu acho que ainda não apareceram. Vão aparecer artistas que vão usar a inteligência artificial de uma forma tão inusitada que a gente vai falar: uau, era isso. Eu ainda não vi, mas eu não acredito que não vai ter. Professor Yara, recentemente teve algo sobre um tal de Estúdio Ghibli. Sim. Você poderia dar sua opinião, explicar o que mais aconteceu sobre essa polêmica? Quando a gente está tendo aí uma nova tecnologia, né? A IA é uma nova tecnologia. Então tem muita coisa que não tem regulamentação jurídica. Não existem leis ainda muito sólidas em torno dessa tecnologia que acabou de chegar. Então, teve essa polêmica, né, do Estúdio Ghibli, porque um artista, pegaram um estilo de desenho específico de um artista e transformaram isso num jeito de fazer filtros, né, das pessoas tirarem fotos. Só que isso depois foi cobrado ainda, né, começou gratuitamente e depois foi cobrado. E esse dinheiro não foi revertido para o Estúdio Ghibli e a inteligência artificial pegou as referências desse artista. No meu ponto de vista, isso é roubo, né, de direito autoral, isso está errado, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que esse tipo de polêmica tem que acontecer para que a legislação ocorra. Vou fazer uma comparação aí tola, vai. Antigamente podia fumar em avião. E aí as pessoas foram percebendo os efeitos nocivos do tabaco, os médicos foram descobrindo os efeitos nocivos e a legislação foi surgindo posteriormente. Então, na verdade, a gente ainda vai ter muitas polêmicas relacionadas a IA, direito autoral e tudo mais, para depois começar uma legislação mais forte que impeça que certos roubos autorais ocorram. Por mais que a inteligência artificial ela consiga construir coisas incríveis e espetaculares, a criação ainda tem direitos, né? O dono daquela criação, ele tem o direito sobre ela. Entendi. Aí também teve recentemente, um tempo atrás, quando começou a IA, as vendas de NFT, que são imagens de, por exemplo, macacos, que foram os mais famosos, que você vendia e investia como se fosse bitcoins. Sim. Arte e tecnologia, elas caminham sempre juntas, porque a arte é fruto de um tempo.
vou voltar a dizer dos impressionistas, quando começou a fotografia, não conseguiam imaginar que teria um fotógrafo como Sebastião Salgado, com fotos valendo milhões e tudo mais, porque não é só sobre a foto, é sobre quem criou a foto e tudo mais. Então, por mais que eu possa imprimir uma foto do Sebastião Salgado, por exemplo, ter uma original dele é diferente, tem um outro valor agregado. Tem uma feira chamada FAIO, Feira de Linguagem Eletrônica, que acontece todo ano, inclusive agora vai começar, né? Final de julho, início de agosto, que acontece essa feira. E que são artistas que trabalham unicamente com tecnologia. Então tem uma artista que ela criou uma obra que você manda uma mensagem para uma pessoa, essa pessoa manda mensagem para outra, para outra, para outra, e a obra dela é o desenho que se faz no mapa mundi. Então, na verdade, quando você reflete sobre tecnologia, quando você reflete isso artisticamente, pode sim virar um produto vendável. Não só pode, como existem vários exemplos de arte e tecnologia, muitos deles. E muitas empresas, como a Apple, a Microsoft e tudo mais, patrocinam artistas para produzirem arte com tecnologia. Enfim, a arte ela sempre vai caminhar lado a lado com a tecnologia. Então tá, professor Yael, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi um prazer ter você aqui. Tudo meu. Foi um papo muito interessante, obrigado mesmo. Aí te vendo no próximo episódio de CSM Cast.